O mundo do vinho está em crise. A França e Bordeaux, que eu digo. Bordeaux arrancando vinhas, produtor jogando vinho fora, que nem vender compensa mais. Suicídio de viticultor aí virando notícia. Só que eles esqueceram de avisar uma categoria de vinho francês. E o nome dela é quase um insulto. Vin de France. Vinho da França. Sem denominação, sem absolutamente regra nenhuma. Esse vinho sem nome está salvando o vinho francês. Como assim, André? Fica aí comigo que eu vou te mostrar. Roda a vinheta e se embora para mais um vídeo com muita dose franca neste canal. Se você caiu por aqui de paraquedas, o meu nome é André Wiggers, eu sou sommelier e eu sou formado e moro aqui em Bordeaux também. E aqui nesse canal a gente fala de tudo que envolve esse mundo maravilhoso dos vinhos, claro, com foco aqui na França e em Bordeaux, que é aqui que eu tô, né? Então, se você gosta, por favor, deixa aí sempre o like que puder, comenta também, tá? E compartilha esse vídeo aí com quem gosta de vinho também, beleza? Por fim, claro, se inscreve aqui no canal, porque isso aqui é importante demais para que eu possa continuar produzindo conteúdo por aqui, beleza? Recadinho dado, vamos pro vídeo. E para começar esse vídeo, eu vou direto nos números, porque eles contam a história melhor que eu, melhor que todo mundo. Bordeaux, a denominação de origem mais famosa do planeta, entre 2023 e 2026, teve quase 30 mil hectares de vinha arrancados. Vendas caindo abaixo de 3 milhões de hectolitros pela primeira vez em décadas, menos 12% em um ano só. O governo francês colocou 130 milhões de euros só para pagar produtor para arrancar a própria vinha. E ainda assim, não é suficiente. E olha, isso aqui não é um privilégio de Bordeaux, viu, gente? Esse processo está ligado em uma série de fatores que eu ainda vou abordar em um outro vídeo aqui, mas está acontecendo no mundo todo. Mas Bordeaux, por ser uma região grande, produtora de muitos litros de vinho e altamente dependente desse comércio, certamente eu diria que é a região que mais sente tudo isso. É o epicentro do comércio mundial de vinhos. E eu posso garantir uma coisa para vocês, tá? Aqui não se fala de outra coisa. É crise mesmo. Esse assunto eu até já abordei em alguns vídeos aqui no canal, mas acho que esses dois aqui, que eu vou deixar o link na descrição, valem a pena você dar uma olhada para entender um pouquinho melhor do que eu estou falando, beleza? Agora, depois de tudo isso, olha o Vin de France. Enquanto tudo ao redor diminui, ele cresce. A única interprofissão de vinhos da França inteira que está em alta. Você percebe a contradição? Uma categoria sem denominação nenhuma, crescendo mais que Bordeaux, Borgonha, todo mundo. Isso não é uma coincidência. Isso está me parecendo mais um sintoma. Mas então, o que diabos é esse tal de Vin de France? Presta atenção. Você me vê falar de denominações por aqui toda hora. Justamente porque eu prefiro explicar isso do que te mostrar especificamente produtores. Porque se você não quiser saber de denominações, você jamais vai entender os vinhos franceses. Eu sei que é mais complicado, mas também é isso que torna os vinhos franceses mais fascinantes. Para você entender, aqui na França, a gente tem 3 categorias de vinhos, mais ou menos, tá? Denominação de origem, que é a AOP, é aquela coisa do terroir, a tradição, regras rígidas. Depois tem a IGP, que é a indicação geográfica, que é um pouco mais solta que as AOPs, mas ainda assim vai indicar um território específico, geralmente maior. E depois disso tem o Vin de France. E o Vin de France não representa nenhuma denominação. É a única categoria que não tem nem sequer caderno de encargos. Rótulo só pode ter 2 informações: casta e safra. Se você quiser também, tá? Porque nem isso é obrigatório. A única coisa obrigatória é que não pode ter nenhuma indicação de lugar a não ser França. Eu sei que parece contraditório, mas isso na prática quer dizer uma coisa só: liberdade. O produtor pode misturar casta com região, pode fazer o assemblagem que ele quiser, pode misturar Bordeaux com Languedoc, pode inventar, pode fazer anos diferentes, pode errar, pode criar um vinho que nenhuma denominação jamais deixaria existir. Ou pode ir atrás, inclusive, de castas esquecidas, que é o grande caso também em muitos casos. Desde que seja vinho, pode ser qualquer coisa. Enquanto as denominações de origem, do tipo, né, AOP, elas vendem uma tradição e as IGPs vendem um território, o Vin de France vende uma coisa diferente. Vende liberdade. E liberdade, ao que parece, tá vendendo. E agora vem uma parte da história aqui que eu adoro contar, porque isso aqui é uma história muito recente. O Vin de France, ele nasceu oficialmente em outubro de 2009.
Antes ele era chamado oficialmente de vin de table. Sim, vinho de mesa. E tinha essa conotação aí mesmo, tá? Não é o tipo canção, sei lá, que a gente tem no Brasil, mas era o vinho despretensioso, o vinho que sobrou, aquele que o produtor aí não sabe exatamente o que fazer, porque ele não é lá muito qualitativo, mas também não precisa jogar fora, então pode ser bom para o apéro, para o happy hour, enfim. Ele junta tudo, faz o vin de table lá para vender a 2 euros, dá para os amigos, para fazer dinheiro com algo que já estava perdido. Só que esse vin de France mudou tudo. Que, olha o que ele já fez. Nem completou 17 anos e já detém 7% de toda a produção nacional francesa. 400 milhões de garrafas. E desse total, 62% vai para exportação. Esse número aí, inclusive, me assustou, tá? Porque o Vin de France está ganhando mais mercado do que todas as AOPs da França no mercado externo. Um claro sinal de que o Novo Mundo, principalmente, entendeu ele muito bem. Ele já apresenta hoje 16% de tudo que a França exporta, que estão aí, rodando o mundo inteiro. E os produtores? Bom, esse fenômeno se intensificou e vai continuar se intensificando. Já desde 2013 eram aí em média 400 produtores, a gente já está chegando a 900, então dobrou aí em pouco mais de 10 anos. E se você prestar atenção no detalhe, não é só produtor pequeno, tá? Que está migrando para a categoria. São todos os grandes nomes que você associa aí às grandes denominações de origem, com prestígio, tradição secular. Todos eles estão colocando aí uma parte da sua produção debaixo do rótulo Vin de France. Isso não é mais uma moda, isso é realmente uma tendência que veio para ficar. Aliás, dá uma olhada nesse meu vídeo aqui, onde eu falo dos problemas das denominações de origem e do porquê grandes produtores aí estão aderindo ao Vin de France. Para além da questão mercado, tá? Mas por questões técnicas também. Vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Agora vem a pergunta. Por que que isso está funcionando? E aí eu acho que tem alguns motivos. Primeiro, criatividade sem limite. Literalmente, você encontra de tudo e quase tudo em etiquetas aí super legais, descoladas, joviais, nada de chateau isso ou aquilo. Combinações que em qualquer uma denominação você simplesmente nem conseguiria registrar. Tem até efervescente laranja, pra você ter uma ideia. Segundo, a flexibilidade de preço. O Vin de France pode custar menos de 10 euros a garrafa, fácil, e pode vir de um produtor onde todos os vinhos dele em AOP custam em algumas centenas de euros. No mesmo rótulo genérico lá que diz Vin de France, você pode ter acesso ao savoir-faire ou ao know-how de um vigneron que é muito estimado. E terceiro, e eu acho que não menos importante, parece que o Vin de France, mesmo sem necessariamente querer, pelo menos lá no início, acabou conquistando alguém que as AOPs nunca conseguiram. Jovens. Público que nunca bebeu vinho e que acha as denominações complicadas demais, cheio de regras que ninguém entende. Hoje, o Vin de France tem até coquetel oficial, Chardonnay, Sauvignon Tonic, e tá entrando em restaurante aí descolado, bar de coquetel, lugares onde AOPs nenhumas jamais pisaram. E não é porque os especialistas conhecem, é justamente porque o vinho fala com mais pessoas. Enquanto as AOPs falam majoritariamente para especialistas, o Vin de France fala para qualquer um, desde o especialista, que conhece o produtor, até o leigo, porque acha inusitado, enfim, acha bonito, acha a etiqueta simpática. E para corroborar aí um pouco isso que eu acabei de falar para vocês, quando eu pego aqui alguns vins de France, eu tenho bastante na minha cave, tá? Então a gente tem sempre aqui, esse aqui é um vinho laranja, sempre tem uma história por trás, sempre tem uma etiqueta diferenciada, sempre tem coisa para falar sobre ela, que moi j'ai un grain, eu tenho um grain, quer dizer, eu sou meio louco, um jargão aqui deles, porque ele fez um vinho laranja, onde ele tem aqui dentro uma noz moscada. Enfim, é um vinho bem interessante, tá? Aí você tem também, enfim, sempre assim, etiquetas bem diferentes, com assemblagens sempre também inusitadas. Deixa eu pegar um outro aqui. Esse aqui também é bem interessante, ó, Happy, que é um branco de maceração, não chega, não seja ser laranja, mas é um branco que fica macerando. Happy, né, olha só, feliz, como um domingo na praia. Então, assim, já tem isso também que fala. Você serve esse vinho. Inclusive, tá interessante servir esse vinho aqui para um casal de amigos quando veio aqui. E instantaneamente, é bonita a combinação. Daí, enfim, a etiqueta já faz as pessoas falarem. Bacana. E, para dar mais exemplos assim interessantes, eu acho que esse aqui é um vinho que vende no Brasil também, o Le Paria. É um Vin de France, tá? 100% Grenache, da Maison Vantenac. Maison Vantenac é uma maison aqui do Languedoc, bem interessante, faz bastante vinho, super gostoso, uma delícia. E sempre exemplo essas etiquetas aqui também, escrito poema, geralmente, bem bacana.
E um que eu já fiz degustação aqui no canal, que é o Raisin Gaulois, que é do Marcel Lapierre, que é uma sumidade, tá no Beaujolais. Você vê, ele tem aí os vinhos dele que custam 40, 50 euros, enfim. Esse aqui, que é o Vin de France dele, que é o vinho de entrada, é um gamay delicioso, tá? Fácil de beber. Como disse, você pode ter o acesso ao savoir-faire de um produtor bastante renomado na cuvée Vin de France dele. Bacana, né? Pois é, e a pergunta que fica é, será que esse modelo de denominações que a França inventou, que o mundo inteiro copiou, que é praticamente sinônimo de vinho sério, será que ele está ultrapassado? Pense comigo, porque essas OPs elas protegem uma tradição, protegem terroir, protegem identidade. Isso tem valor, tá? Isso é insubstituível, na minha opinião. Mas será que também não virou um pouquinho de prisão, regra demais, burocracia demais, intelectualizado demais? Pois é, parece que o Vin de France não resolveu isso pensando grande. Ele resolveu porque tirou a regra do caminho. O mercado parece ter respondido. Isso não significa que as LPs vão morrer, tá? Eu acho que o Bordeaux não vai sumir, acho não, tenho certeza. Mas talvez o futuro do vinho francês não seja escolher entre a tradição e a liberdade. Talvez seja aprender a andar com as duas pernas, certo? Porque se antes o vinho de mesa era o que sobrava, hoje ele pode ser o que te salva. Mas muito bem, você sabe, isso que eu acabo de te falar e tudo me dá sede, né? Então vamos degustar? E antes de ir para a degustação, se quiser também assina lá minha newsletter no Substack para você receber conteúdos diferentes de vinho aí toda semana, beleza? Vamos lá! Muito bem! E hoje a degustação aqui eu tô empolgado, tá? Pra encher a cara. Esse vinho que nós vamos beber aqui, eu nunca bebi aqui antes. Aliás, eu nunca bebi na minha vida. Essa é a primeira vez que eu vou beber o cara, inclusive. Bom, de toute beauté, de toda beleza, Vin de France, Jean-François Gannevat. Se você não faz ideia de quem que é esse cara aqui é simplesmente o guru do Jura. Sim, os vinhos aí, os famosos unicórnios do Jura. Inclusive, se você quer saber mais sobre o Jura, tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link na descrição, tá? É o dourado dos vinhos aí da França hoje, apesar de ser uma região que produz vinho, sei lá, há mais de 2000 anos, eu acho. Mas, enfim, as pessoas redescobriram o Jura por ser um terroir super interessante, de montanha, bem bacana, por ter conservado características aí muito únicas, muito ainda raiz, e fazer vinhos de vinificação praticamente aí sem nenhuma intervenção. E o Gannevat é o expoente disso, tá? Falando rapidamente aí dele, Jean-François Gannevat, ele fez aí toda a sua escola na Borgonha, em Chassagne-Montrachet, eu não lembro aqui o nome do domínio, mas eu acho que eu vou deixar aí para vocês depois. E assim, toda vez quando eu falo de Jura com as pessoas, etc., todo mundo me cita o nome desse cara, dizendo, pô, tem que provar um Gannevat, tem que provar um Gannevat. Justamente porque o Jura tem ali aquela condição hoje de vinhos naturais. E é o caso aqui, tá? É um vinho natural, sem sulfito, nem sem filtração, etc. Mas eu bebo muita coisa do Jura, assim, que me deixa muito decepcionado. Cheio de defeitos, cheio dos problemas de vinhos naturais. Inclusive, eu tenho aqui também vídeos no canal falando sobre vinho natural, sobre vinho biodinâmico, sobre esses estilos diferentes de condução de vinhedo. Vou deixar os links aqui na descrição, acho que são bem bacanas, são vinhos um pouco mais antigos, um pouquinho mais antigos, mas onde eu explico de uma maneira didática o que isso quer dizer. Bom, esse cara aqui é isso, ele é biodinâmico desde 2006, são 12 hectares, é uma propriedade pequena. Ele tem várias cuvées, tá? Todas assim, bastante até com preços mais elevados, a maioria deles. Só que ele tem essa gama de entrada aqui dele, que é o Vin de France, que é uma parceria junto com a irmã dele. São uvas compradas meio que de todos os lugares do Jura. Inclusive aqui não diz nem ano, tá? Como eu disse pra vocês aí no vídeo, não precisa nem falar do ano. Então esse aqui nem sei que ano que é. Quer dizer, certamente, que ele mistura diferentes anos. Também não diz nem sequer a casta que tá aqui dentro, tá? Nada. Pra te dizer assim, porque eu sei, eu conheço disso, porque as pessoas me falam, mas esse vinho aqui especificamente, ele tem 70% de gamay e os outros 30% são de uma mistura de castas que ele planta, castas antigas do Jura, que a gente não faz nem ideia o nome. Eu vou colocar aí também na tela pra vocês terem uma ideia, mas são castas que praticamente ninguém usa e ele faz testes, etc. E aqui, tá tudo aqui nesse Vin de France dele.
Por que eu tô curioso? Porque o cara é sempre muito falado, porque todo mundo me diz que tem que beber Ganivá. Eu não sei se vende no Brasil, nem olhei. Se vender, depois eu boto aí o preço. Não sei também se Ganivá vai pro Brasil, a produção é pequena. Mas pode ser que vá, esses vinhos também de nicho aí, sempre tem gente pra achar em todo lugar. Só que eu tô curioso porque eu nunca bebi o cara. Eu não sei se realmente isso é tudo que dizem, porque geralmente também vinho natural, vinho desse tipo tem muito entusiasmado. Enfim, é bem interessante também, porque esse vinho também, além de ser exatamente o que eu falei, essa coisa do um cara super renomado que faz um vinho também mais simples, você pode comprar aí por 25, 27 euros, que não é barato, mas assim, comparado aos outros vinhos dele, é bem barato. Foi bem interessante porque eu achei no supermercado que eu não vou muito lá, mas às vezes eu vou porque eles são aqueles supermercados que tem uma cave assim um pouquinho mais bacana, tem coisas diferentes. E eu justamente comprei porque eu olhei, pô, Ganivá aqui, vou pegar. E quando eu tava no caixa, eu tinha comprado outros vinhos também, mas a menina do caixa, ela passou assim, ah, que legal esse vinho, ah, interessante. Daí ela me pediu o que era, daí eu fiquei assim, né, como é que eu vou explicar esse vinho pra ela? Eu falei, é um vinho que eu gosto bastante, enfim, quer dizer, muito famoso. Daí ela, tá. Ela cagou pra isso dela, nem fazia ideia do que eu tava falando. Ela assim, que garrafa legal, né, etiqueta bacana, vou ver, comprar no final de semana. E aí, fica bem claro isso, assim, ó. Eu comprei porque eu conheço o cara. Eu comprei porque eu sou geek, né? Ela compraria porque a garrafa é legal, entendeu? Porque ela achou inusitado. Então pra vocês verem esse poder do Vin de France de conquistar todo mundo. Louco, né? Mas muito bem, vamos abrir esse cara e vamos degustá-lo. Bom, obviamente, cera e tal. Gente, vinho com cera, não existe problema nenhum, tá? Bota aqui direto, só tirar, sem estresse. Acabou, tchau pra vocês. Bom, Gamay e Caças Antigas do Jura. Faço o melhor dele que esperar, mas considerando essa grande quantidade de Gamay, um vinho, uma delícia do Gamay, né? Um vinho de montanha, um vinho fresco também. Eu adoro Gamay, tô cheio de vídeo aí também, cheio. Então, os dois, eu falo sobre Beaujolais, link na descrição também. Adoro. Já dá pra ver, né? Não é filtrado, ou seja, ele tá turvo. Uma cor de... cara, uma cor assim... que dá pra ver que o vinho é pouco extraído, é um vinho assim leve, é um vinho natural. Né? Mas é uma cor bonita, tá? Que cor que é isso aqui, né? Acerola. A cor meio de acerola. Bom, vamos ver no nariz. Vamos lá. A expectativa tá alta. Uau! Ah, que nariz delicioso. Nossa senhora. Tem um lado, assim, vegetal dele. Uma coisa meio de chá. Uma coisa de especiaria de chá. Um cheiro de fruta muito, muito fresca, assim. Um morango silvestre. Que a gente parece que sente que a parte verde tá junto. Acerola. De fruta de caroço, assim. Um damasco natural, tá? Um damasco natural. A gente sente uma acidez só no nariz, tá? Oi, bonito. Zero defeito. Para um vinho zero sulfitos, natural, pura expressão da fruta, tá? Tem uma palavra que o cavista que uma vez falou para eu beber Ganivá e falou, tu vai ver o que é precisão em vinho natural. E eu acho que o vinho, que não é exatamente natural, mas que é quase, que tem os mesmos princípios, etc. Que o mais preciso que eu conheço é Marcel Dice. Inclusive tem degustação aqui, com a da Alsácia. Tem degustação minha no canal aqui também, vou deixar o link na descrição. Isso aqui me lembra bastante, tá? Só que mais numa pegada rústica, mais natural, porque eu acho que o Marcel Dice ainda tem mais... Os narizes dele tem, assim, mais uma expressão de fruta mais delicada, assim. Isso aqui é uma fruta rústica mesmo. Mas que nariz maravilhoso. Tá muito bom mesmo. É diferente, tá? As pessoas que sentem um vinho, quando ele é feito assim, bem feito, ele é diferente daquilo que a gente sente do clássico vinho que a gente bebe. Me empolguei. Vamos beber ele? Vamos ver qual é? O nariz, tudo de bom. Cara, esse vinho tem quase um perlage. Cara, mas ele é um vinho natural muito bem feito, tá? Muito bem metrizado. Bem gostoso, leve, fácil. Dá pra beber isso com muita facilidade. 13,5 de álcool, você nem sente, tá? Tão leve que ele é. Quase não tem tanino. É realmente assim, é uma acidez bem pegada, tá? Bem marcante. Eu até recomendaria servir ele um pouco mais fresco mesmo. Eu achei que não precisava deixar ele tão fresco, eu acho que ele mais fresco é ainda melhor, ou seja, quase temperatura aí, não de geladeira necessariamente, mas uma temperatura de 8 graus, para dar uma acalmada nessa acidez dele, que como é um vinho nu, é um vinho sem nenhuma correção,
Ele tem uma acidez e um frescor assim um pouco mais marcado. Eu gosto bastante, eu adoro, mas é um vinho que você precisa entender ele. Mas ele é delicioso, assim, ó. Você conhecendo o processo por trás, você conhecendo a fama do cara, dá pra entender um pouco aí o que as pessoas falam, porque se este é um vinho de entrada e já tem esse nível de qualidade, esse nível de metrização, eu realmente tenho que bater palma, tá? Porque é muito bem feito. Só é um vinho natural, então você tem que entender o que você está bebendo. Cara, fiquei bem feliz de poder compartilhar esse vinho aqui com vocês. Se você gostou, por favor, deixa aí o seu like de novo, tá? Comenta aí o que você achou, etc. Por favor, ajuda nós aí no canal, né? Se inscreve também, que isso aí é muito importante para que eu continue produzindo conteúdo por aqui. Compartilha também esse vídeo, beleza? Que isso aí também ajuda o algoritmo do YouTube a enviar nós aí para mais lugares, certo? Até o próximo vídeo e Santé!